6 ao versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas para a sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eis aqui a palavra do Senhor aberta para o estudo dela. E vamos lembrar de algumas coisas que nós vimos até aqui. Nós temos aprendido que os crentes em Corinto estavam sendo influenciados. Eles estavam sendo influenciados pelos sábios, escribas e argumentadores deste século. E esta influência causava na igreja problemas de unidade, problemas de comunhão. Então Paulo, para salvar a unidade, começa a falar sobre a sabedoria da cruz. E ele dá esse indício de que vai falar sobre Jesus Cristo, sobre a cruz, sobre o Evangelho, no versículo 17 do capítulo 1, quando ele ainda está exortando a igreja à unidade. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Esse versículo 17, ele é expandido do versículo 18 do capítulo 1 até o versículo 16 do capítulo 2. Tudo isso é sobre o Evangelho, sobre a mensagem do Evangelho, que os irmãos em Coríntios já deveriam estar sabendo, que eles deveriam lembrar, que eles deveriam aplicar. Então, nós vimos a sabedoria da cruz, nós vimos a mensagem da cruz, a palavra da cruz, vimos o pregador do Evangelho, e agora chegamos no momento em que iremos aprender sobre a obra do Espírito na revelação da sabedoria de Deus. É sobre isso que iremos estudar nesta noite. Sobre a obra do Espírito na revelação da sabedoria de Deus. Paulo expressa razões para a singularidade da sabedoria de Deus e da eficácia da ação do Espírito que revela esta sabedoria de Deus. E tudo isso ele fala para salvar a unidade. E aí, depois, no final, eu vou fazer o link com o bloco maior, salvando a unidade. Então vamos lá, a obra do Espírito na revelação da sabedoria de Deus. Ela é, primeiro, exclusivamente singular e, segundo, eficazmente misteriosa. Duas coisas. Ela é exclusivamente singular e eficazmente misteriosa. Como isso se dá no texto? Em primeiro lugar, a obra do Espírito na revelação da sabedoria de Deus é exclusivamente singular, versículos 6 ao 9. E preciso lhes mostrar razões, preciso lhes provar que isto é verdade. Razões de que isto é verdade. E a primeira razão é que ela é exclusivamente singular porque é destinada a um povo singular. Percebam o que Paulo diz. Versículo 6. A tradução seria, a melhor ideia seria,
Entretanto, então, falamos aos experimentados. Nós falamos aos experimentados. Esses experimentados quer dizer maturidade, quer dizer completo, como se fosse uma ideia de perfeição. E ele está se referindo aos cristãos. Os cristãos são completos porque eles estão em Cristo. E eles são completos em oposição aos sábios desta época que se acham completos. Eles se acham os maduros, os mais capazes de pensar, de aplicar alguma coisa. Então, essa ideia de maturidade completa só é possível na revelação plena de Deus que está em Jesus Cristo. E este crucificado. Os maduros são os cristãos, não os influenciadores deste século. Em síntese, cada cristão tem o potencial de saber mais do que qualquer pessoa da face da terra. Entenda isso. Cada cristão tem o potencial de saber mais do que cada pessoa na face da terra. O problema é que nem sempre ele tem consciência disso. Ele nem sempre tem consciência de que ele sabe mais. Mas é o que Paulo está dizendo. E para quem é a sabedoria de Deus? Primeiro ele disse que ele falou a sabedoria de Deus aos experimentados. São os cristãos. Mas para quem é a sabedoria de Deus? Ele vai dar essa resposta ainda no texto, versículo 9, ele vai dizer isso. Percebam que ele diz, mas como está escrito, e ele está se referindo à sabedoria de Deus, do versículo 7, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Na maioria das vezes, este texto é utilizado para dizer que Deus tem preparado alguma coisa muito grande para você. Seja no trabalho, seja na carreira, seja em um problema que você está enfrentando, Deus tem preparado coisas maravilhosas para a sua vida. Mas esse texto não está falando sobre isso. Não está falando sobre prosperidade, sobre cura ou qualquer coisa semelhante a esta. Coisas materiais ou coisas físicas. Paulo está dizendo que esse texto de Isaías, capítulo 64, versículo 4, cumpriu-se na sabedoria revelada em Jesus Cristo. Quer dizer, no Evangelho. Então, isso quer dizer que Deus tem algo singular, algo muito específico, algo preparado para entregar a pessoas específicas, que são os cristãos. Então, perceba isso no texto como um todo, no contexto como um todo. Capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus, separados para Deus. Capítulo 1, versículo 24, os chamados. Os chamados é que encontram em Cristo o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Versículos 26 ao 31 fala sobre eleição. Os eleitos de Deus é que são chamados por Deus e encontram em Cristo tudo o que precisa para a sua alma. Tudo o que lhes é necessário para a sua alma. Aí agora Paulo fala sobre os experimentados. Ele cita a profecia para falar sobre os que amam a Deus. Em outras palavras, a obra do Espírito na revelação da sabedoria de Deus é exclusivamente singular porque é destinada a um povo singular. Diante de muitas coisas que o capítulo 1 e 2 falam sobre este povo, o que se resume é a igreja. Porque ela é destinada a um povo singular. Esse povo singular se chama igreja. Tá. E o que tem o sábio de nossa época? Versículo 8, Paulo diz: sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo diz que os poderosos deste século não conhecem a Deus. Não conhecem a sabedoria de Deus. E por poderosos, ele quer dizer influenciadores deste século. Eles não conhecem a Deus. Por isso crucificaram o Senhor da glória. E aí ele dá um ataquezinho aos judeus, ataca aos judeus que veem Cristo crucificado como um escândalo. Para você entender bem esses influenciadores, transporta esta palavra para o nosso século. Quem são os influenciadores? Artistas, músicos, youtubers, filósofos, políticos, apresentadores de TV. Eles não conhecem a Deus. Eles não sabem mais que você, cristão. Não sabem. Ao contrário de você, eles rejeitam a cruz de Cristo. Como você pode ouvir? Pare e pense. Como você pode ouvir essas pessoas como se fossem detentoras da verdade absoluta se elas rejeitam o Cristo crucificado, que é a sabedoria de Deus? Como pode? Não pode. Veja que você, mesmo sendo simples,
não sendo rico, não sendo um grande influenciador, nem tendo grandes títulos que iriam lhe colocar como alguém muito sábio, ou muito inteligente, ou um doutor, ou algo parecido com isso, ainda assim, mesmo você não sendo nada disso, é você que tem a sabedoria de Deus. É você que é o privilegiado, você que tem este benefício, você a recebeu e a conheceu para a sua salvação. Para uns, a palavra da cruz é loucura. Para outros, poder de Deus. Para os sábios, poderosos e ricos, ela é uma fábula. Mas para nós que fomos chamados no meio da escuridão, é a promessa de Deus cumprida. Veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos, aos que nada são. Desta forma, a obra do Espírito na revelação da sabedoria de Deus é exclusivamente singular, porque é destinada a um povo singular. Mas existe outra razão para ela ser exclusivamente singular, e é por causa do seu conteúdo, porque o seu conteúdo também é singular. Veja que Paulo primeiro mostra o conteúdo dos sábios influenciadores desta época. Versículo 6, parte B. Eu vou ler o versículo 6 todo. Ele está dizendo o seguinte: então, falamos aos experimentados sabedoria. Nós falamos sabedoria. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. O conteúdo dos sábios e influenciadores deste século é uma expressão da mente caída. Na teologia, pensamos sobre os efeitos noéticos do pecado. Quer dizer, os efeitos do pecado na mente, nas ideias, os efeitos do pecado no intelecto humano. Ele não pensa de forma pura, até suas ideias, teses, conceitos, todos são contaminados pelo pecado. Paulo está fazendo, então, um confronto à essência do conteúdo. No bloco anterior, do versículo 1 ao 5, ele faz um confronto à sabedoria de palavra, à confiança em eloquência, retórica e métodos semelhantes a este, que na maioria das vezes escondem a mentira, servem para esconder a mentira do discurso. Agora, ele está fazendo um ataque ao discurso em si, ao que se é dito. E neste ponto, ele está atacando a cosmovisão secular que rejeita a cruz. Lembra do capítulo 1? Olha o que ele disse no versículo 20. No versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Ele tornou louca a sabedoria do mundo na cruz. Você conhece a cruz? Versículo 22 e 23. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Cristo crucificado é a sabedoria de Deus, é poder de Deus. Mas para eles, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Desta forma, por ser uma expressão caída de pensamento, o conteúdo dos sábios e influenciadores deste século é sempre humanista. O humanismo, em síntese, troca Deus, ele retira Deus do trono e coloca o homem no lugar de Deus. Então, penso que existem pelo menos 3 manifestações de humanismo. Pelo menos 3. A primeira é um humanismo que se manifesta em caráter idólatra. Funciona da seguinte forma: o homem é quem elege, o homem é quem escolhe. É quem deve ser satisfeito e é quem governa a história. O homem é quem faz isso. Ele elege, ele já tem a sua própria eleição, ele deve ser satisfeito e ele é o governador, ele é o senhor da história. Este é o humanismo em caráter idólatra. Mas há o humanismo em caráter religioso moralista. O homem deve merecer a salvação. Ele deve conquistar a salvação. Ele deve ser obediente para obter salvação. Isso é o humanismo em caráter religioso moralista. Mas há o humanismo em caráter filosófico. O homem é que é o sábio, penso logo existo. O homem é o detentor da verdade. Isto, na prática, em aplicação, é o que Paulo diz, a sabedoria deste século, sobre a sabedoria deste século e sobre os poderosos desta época.
Mas então, no versículo 7, Paulo apresenta a visão correta. Qual é este conteúdo singular? Ele diz: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria de Deus, falamos da sabedoria de Deus. Ele tem falado muito sobre a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é o poder de Deus, é o testemunho de Deus, é Cristo crucificado. E que antes estava oculto, estava escondido, mas foi revelado. E o modo como foi revelado nós veremos daqui a pouco. O ponto importante, a chave aqui, é que ele diz algo sobre a sabedoria de Deus. Ele diz que essa sabedoria foi por Deus pré-ordenada desde a eternidade para a nossa glória. Em outras palavras, ela foi predestinada. Até mesmo o Evangelho, a mensagem da cruz foi predestinada. Esta é a mesma palavra que está lá em Romanos 8, 29 e 30, que fala sobre predestinação. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 11, que também falam de predestinação. É a mesma palavra. Desta forma, o Evangelho não é uma criação humana. O Evangelho não é uma adaptação humana e nem fruto das experiências religiosas de um povo com o divino. O Evangelho é projeto eterno de Deus e por isso expressa uma cosmovisão eterna. Muito diferente da cosmovisão deste século. O Evangelho fala sobre eleição incondicional, abundante graça, Cristo crucificado. A sabedoria de Deus, ela é sempre teocêntrica e cristocêntrica, nunca humanista, nunca antropocêntrica. Ela sempre coloca Deus, Cristo, a Trindade no centro e nunca o homem. Nunca o homem. Veja, para fazer um paralelo com o humanismo. O humanismo em caráter idólatra. O homem elege, o homem deve ser satisfeito, o homem é quem governa a história. No Evangelho, na mensagem da cruz, na sabedoria de Deus, errado. Teocentrismo. Tudo Deus no centro. Deus é quem elege, Deus é quem escolhe, Deus é quem deve ser satisfeito, Deus é o Senhor da história. No humanismo, em caráter religioso, moralista, o homem conquista a salvação, o homem merece a salvação, ele briga por sua salvação, ele compra a salvação por obras. Não. Cristo está no centro da sabedoria de Deus. Então, Cristo é o autor da salvação e ele é o autor da fé. É pela graça que somos salvos, não pelos méritos, não por boas obras. São os méritos de Cristo, não os nossos, não os meus, não do ser humano. São os méritos de Cristo que compram o céu, que compram a entrada no céu. Pensando no humanismo em caráter filosófico, cristocentrismo novamente. O verdadeiro sábio é Jesus Cristo. Cristo é a verdade e é a sabedoria de Deus. Fica assim a lembrança de Apocalipse capítulo 18, versículo 8. João está falando sobre os adoradores da besta e ele diz: adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Preste atenção no final do versículo. Não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Peraí, ele morreu numa cruz? Jesus não morreu numa cruz? Como é que o texto está dizendo que ele foi morto antes da fundação do mundo? De fato, o plano da redenção provém da eternidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo criaram um plano e o colocaram em prática. Eles fizeram o pacto da graça, onde Cristo assinou o contrato de morte e o Espírito iria aplicar os benefícios de Cristo no coração do pecador. Jesus morreria por todos aqueles que o Pai deu a ele. Jesus ora da seguinte forma, João capítulo 17, versículo 1 e 2. Tendo Jesus falado estas coisas, ele está falando sobre o Espírito, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne. Por quê? Qual é a finalidade desta autoridade? É a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Deus concedeu pessoas a Cristo para que ele salvasse essas pessoas em sua obra na cruz. Então, a sabedoria de Deus está muito além do que os sábios de plantão têm a dizer.
Ela provém da eternidade para a terra e não da terra para o céu. É Deus que se torna homem para salvar os homens e não o homem que se torna Deus. Entenda que o Evangelho não é o plano B de Deus. Em sua sabedoria e para o louvor da glória de sua graça, Deus predestinou esta obra da redenção que seria cumprida em Cristo e aplicada nos corações pela ação do Espírito Santo. Por isso, a obra do Espírito na revelação da sabedoria de Deus é exclusivamente singular, porque o seu conteúdo é singular. O seu conteúdo é sobre um evangelho eterno. A palavra veio do céu, veio tudo do céu à terra. Não da terra ao céu. Não é fruto de mente humana, não é fruto de contas humanas, de argumentações humanas, de experiências humanas, de sentimentos humanos, de idealismos humanos, de utopias humanas. Ela vem da eternidade para a terra. Ela é singular por causa disso. Segundo lugar, a obra do Espírito na revelação da sabedoria de Deus, ela não é só exclusivamente singular. Ela também é eficazmente misteriosa. Versículos 10 ao 16. E eu vou também lhes dar duas razões do porquê ela é eficazmente misteriosa. Primeiro, ela é eficazmente misteriosa por causa da ação do Espírito. Versículos 10 ao 13. Paulo começa dizendo: mas Deus nolo revelou pelo Espírito. O que Deus revelou no Espírito? A sabedoria de Deus, que Ele preparou para aqueles que o amam. Deus nolo revelou pelo Espírito. Revelou significa descortinar, tirar o véu. É uma ilustração para abrir os olhos. Revelou, a palavra revelou no grego é Apocalipse, sabe? Do livro de Apocalipse, que tem o nome Apocalipse, é esta palavrinha que está no grego. Então, o que o texto está dizendo é que antes ela estava oculta. E de fato, Paulo disse isso no versículo 7, outrora oculta, ela estava escondida. Agora, porém, pela ação do Espírito, ela é revelada, ela é descortinada. Os olhos são abertos, a mente é aberta, o coração é aberto para receber aquilo que vem do céu, que vem da eternidade, e inunda o coração do ser humano. João capítulo 14, versículo 26, Jesus diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, o Espírito Santo, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse Espírito Santo é quem ensina o coração. Então, surge uma pergunta agora. Por que este Espírito pode revelar a sabedoria de Deus? O que ele tem de especial para revelar essa sabedoria de Deus? Paulo responde isso com duas respostas. Ele dá duas respostas para essa pergunta. Primeiro, porque o Espírito é o Espírito de Deus. Versículo 10 ele diz isso. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Quer dizer que ele examina, todas as coisas ele examina, até mesmo as profundezas de Deus. Aí ele explica este exame do Espírito nas profundezas de Deus, no interior, em conhecer a Deus, no versículo 11. Ele explica ilustrando, dizendo basicamente o seguinte: quem conhece você, senão você mesmo? Bom, você que se conhece, você sabe o que passa dentro do seu coração. Você sabe que tem coisas que você consegue esconder das pessoas e que ninguém sabe, porque quem conhece você melhor, senão você mesmo? Aí ele fala a mesma coisa para Deus. Assim também, as coisas de Deus ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus. Então, ele pode revelar a sabedoria de Deus porque ele é Deus. Mas a segunda razão porque esse Espírito pode revelar a sabedoria de Deus é porque o Espírito de Deus é o mesmo que nós recebemos. Ele não apenas revela a Deus, estando em um local separado, transcendente, ele lá e nós aqui. Não! Ele vem a nós. Nós o recebemos. Veja o que ele diz no versículo 12. Ora, por favor, Coríntios, entendam. Nós não temos recebido o Espírito do mundo. O Espírito do mundo é o Espírito da mentira, do engano, do erro. Ao contrário, e sim, o Espírito que vem de Deus. Nós recebemos o Espírito da verdade, que traz a sabedoria de Deus, é o Espírito de Deus, com um objetivo: para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito pode revelar a sabedoria de Deus a nós, porque vem de Deus a nós, para que conheçamos a graça de Deus no Evangelho. E sobre estas coisas, Paulo já falou para os coríntios.
Mas eles não estavam entendendo, eles estavam se desviando do caminho. O versículo 13 diz que ele já havia dito isso. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Paulo pregou em demonstração de Espírito e de poder. E assim, aqueles que foram chamados pelo Espírito foram, pela ação deste Espírito, capacitados a compreenderem o Evangelho e a confiarem em Cristo para a sua salvação. Jesus diz em João 16:8: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isto é misterioso, é este o ponto. Este abrir dos olhos é uma ação misteriosa. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós é poder de Deus. Como isso pode acontecer? Como pode ser um negócio desse? Ação misteriosa do Espírito. Jesus contou algumas parábolas que seguem esta linha de raciocínio. Os discípulos questionaram Jesus por que tinha gente indo embora e por que os fariseus não estavam vindo. Não tem tanta gente assim que de fato ouve Jesus. Tem muita gente que o segue, mas nem todos o escutam. Então Jesus contou uma parábola sobre 4 solos. Eis que o semeador saiu a semear. Uma semente caiu à beira do caminho, uma caiu entre rochas, uma caiu entre espinhos, mas uma caiu em uma terra boa. O que Jesus estava dizendo é que nem todos ouvem a sua voz, porque seus corações não estão aptos para receber ou para ouvir a voz de Cristo. Ok, Jesus, mas como é que dá esse negócio? O sujeito nasce com esse coração pronto para ouvir? Não. Aí ele conta uma outra parábola. Essa está lá em Marcos capítulo 4. Parábola da boa semente, onde Jesus diz que os corações aptos para ouvir são aqueles que o Espírito lhe infunde uma vida misteriosa. Por isso eles ouvem. Então, a obra do Espírito na revelação da sabedoria de Deus é eficazmente misteriosa por causa da ação do Espírito. O seu modo de agir é misterioso. O que Jesus diz a Nicodemos? O vento sopra para onde quer. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. Isso é misterioso, porque o Espírito é livre e soberano para fazer isso. Então, ela é eficazmente misteriosa por causa da ação do Espírito. Essa ação, ela é misteriosa. É um mistério o modo como ele age, como transforma o ser humano, como faz com que ele entenda, com que ele veja, com que ele ouça, com que ele receba no seu coração a sabedoria de Deus. É um mistério. É um mistério. A vida que se recebe de Cristo é um mistério. Segunda razão, porque a obra do Espírito Santo em revelar a sabedoria de Deus é eficazmente misteriosa por causa do seu benefício. O benefício que ela traz também a torna um pouco misteriosa, mas ela é eficaz. O benefício, em síntese, é conhecer a Deus e o Evangelho. Mas Paulo, ele detalha este benefício em contraste. E esse contraste ele faz entre o homem natural e o homem espiritual. Versículo 14, o homem natural. Ele diz, ora, como se estivesse dizendo, como vocês não sabem disso? Vocês sabem disso, ou deveriam saber disso. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ele não aceita a sabedoria de Deus. Ele não entende porque se discernem espiritualmente. O benefício da compreensão do Evangelho só é dado àqueles que o Espírito antes age de forma misteriosa para abrir os olhos. É impossível que alguém que não tenha nascido de novo venha compreender o Evangelho. Sempre vão achar que é loucura ou que é escândalo Cristo crucificado. Jesus disse também a Nicodemos, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele também diz, em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, 3 e 5. A nível de contexto, note que a obra do Espírito é a mesma, essa obra do Espírito da qual Paulo se refere, que é tão necessária, é a mesma que está no versículo 24 e versículo 26. Versículo 24 do capítulo 1, no caso, e o versículo 26 do capítulo 1. Ambas sobre o chamado de Deus.
Deus, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, reparai na vossa vocação, no vosso chamado. Porque essas coisas acontecem juntas, como se você não instalar de Deus. Eu não tenho como determinar quando que os meus olhos foram abertos e quando que eu criei. Porque elas acontecem assim, pum, de uma forma misteriosa. E o benefício é que agora, de repente, como se antes fosse impossível, porque era impossível, mas de uma forma muito nova, eu estou começando a enxergar o mundo em cores. Antes é como se eu via tudo preto e branco, e agora eu estou enxergando em cores. Eu não sei exatamente como eu estou enxergando em cores, mas eu sei que eu amo enxergar tudo em cores belas. O oposto disto, da obra do Espírito, ela é bem clara, posta de forma bem clara nas palavras de Jesus, em João capítulo 8 e capítulo 10. João capítulo 8, versículo 43, Jesus diz: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes. Sois incapazes de ouvir a minha palavra. João capítulo 10, versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então, este é o homem natural. A menos que Deus tenha misericórdia dele, nada vai mudar. Mas então, Paulo expressa a condição do homem espiritual, versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O benefício dado pelo Espírito para compreender, receber e crer em Jesus Cristo se expande na ideia do homem espiritual com o fato dele poder conhecer todas as coisas e ele conhecer a si mesmo. Ele conhece todas as coisas porque agora que os seus olhos foram abertos, sua mente foi aberta, seus ouvidos foram abertos, seu coração foi aberto, ele conhece o mundo criado por Deus. Ele agora está enxergando coisa que ninguém enxergava. Ele está entendendo coisa que ninguém entendia. Ele conhece o ser humano criado por Deus. Ele sabe das profundezas do ser humano. Ele entende aquilo que psicólogos não veem, que antropólogos não veem, que sociólogos não veem, que filósofos não veem. Ele enxerga a essência do problema, daquilo que faz com que o homem tenha os hábitos que ele tem, o ser humano tenha os hábitos que ele tem, faça as besteiras que ele faz, conte as mentiras que ele conta, seja arrogante do jeito que ele é. Enfim, ele entende, ele consegue enxergar agora. Ele consegue enxergar porque ele sabe que o problema é um problema com Deus. Não é um problema social. Existe um problema social, existe um problema histórico, existe um problema cultural, existe um problema biológico, existe um problema de inúmeros fatores. Mas todos esses problemas nascem de uma única fonte. A fonte é o problema do homem com Deus. Morte espiritual. Ele entende isso, ele está vendo isso. Então ele é mais sábio que os filósofos. Ele é mais sábio que os influenciadores desta época. E ele conhece a si mesmo. Por isso o texto diz que ele não é julgado por ninguém. Porque antes de tudo, ele julga a si mesmo. Ele julga a si mesmo porque ele tem um espírito nele para julgar a si mesmo. Os cristãos deveriam aprender a reconhecer seus próprios pecados, suas próprias mazelas, seus resquícios da velha humanidade. Na maioria das vezes eles querem esconder. Em vez de reconhecer, querem esconder. Não, você tem que reconhecer, confessar e abandonar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Porque quando são ouvintes, enganam-se a si mesmos. Enganam-se a si mesmos. E Paulo conclui apresentando a bênção final. O benefício dado pelo Espírito nada mais é do que a mente de Cristo. Ele diz: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Ele está citando Isaías 43. Em outras palavras, ele está dizendo: quem é que pode entender Deus? Aí ele dá a resposta: nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, os sábios, influenciadores desta época, sabe? Os artistas, os youtubers, os filósofos, os apresentadores de TV, os músicos, eles têm muita coisa para dizer, mas eles não entendem Deus. Então, muitas das coisas que eles dizem, não é tão importante assim. Não é para ser levado tão a sério assim. Você tem a mente de Cristo. Se você está em Cristo, você tem a mente de Cristo. Você sabe qual é a relevância disso? Só cristãos têm a mente de Cristo. É impossível que alguém entenda Deus. Mas se você tem a mente de Cristo, então você entende alguma coisa sobre Deus. Você entende porque você tem a sabedoria de Deus. E precisa aprender a usá-la.
tem que aprender a usá-la, porque você tem a mente de Cristo. Significa que você está capacitado a pensar a partir de Cristo. Naturalmente, isso exige de nós um conhecimento mais amplo das Escrituras. Isso exige de nós entendermos como se dá nas Escrituras a ideia de criação, que é a de redenção, e como isso torna-se importante na nossa vida agora para enxergarmos o mundo ao nosso redor. Mas ainda assim, você tem a mente de Cristo. Você sabe muito mais coisas do que qualquer pessoa na face da Terra. O problema é que geralmente nós pensamos a partir de nós mesmos. De nossas necessidades, de nossos desejos, de nossos sonhos, de nossos conceitos. A gente vai construir um prédio. E esse prédio está fundamentado na nossa vontade, nos nossos sonhos, nos nossos planos. Aí a gente coloca Cristo nele, coloca um pouquinho de filosofia do professor que você ouviu na escola, do cara da música que você gosta, do filme que você ouviu e do apresentador de TV. Você põe tudo isso e acha que esse prédio vai ficar de pé. Você nem sequer parou para pensar se isso é possível. Então, por fim, a única maneira de obter o conhecimento de Deus no Evangelho é se o Espírito conceder esta graça ao coração. E Ele concede somente aos que foram chamados e eleitos por Deus. Desta forma, a obra do Espírito na revelação da sabedoria de Deus é eficazmente misteriosa por causa de seu benefício. Seu benefício é entender a sabedoria de Deus, o Evangelho. Nas palavras de Paulo, é ter a mente de Cristo. Isso é misterioso. Você tem a mente de Cristo, cristão. Eu tenho a mente de Cristo. Qualquer cristão tem a mente de Cristo. Então, em resumo, a obra do Espírito na revelação da sabedoria de Deus, ela é exclusivamente singular e ela é eficazmente misteriosa. Ela é exclusivamente singular porque é destinada a um povo singular e seu conteúdo é singular. E ela é eficazmente misteriosa porque a ação e o benefício do Espírito são misteriosos. É um mistério. Mas é isso aí. É a palavra de Deus, é a sabedoria de Deus, revelada pelo Espírito. Por que isso é importante ou que diferença isso faz para o todo que Paulo está falando e o todo que nós estamos pensando, que é salvando a unidade? Por que isso é importante para salvar a unidade? Penso que por uma razão específica. Que a unidade é a expressão visível da consciência cristã acerca do Evangelho da Graça. A unidade é a expressão visível da consciência cristã acerca do Evangelho da Graça. Quer dizer que a unidade é a expressão visível de ter a mente de Cristo. A comunhão é a expressão visível de ter a sabedoria de Deus, de ter o Evangelho no coração. Nós pensamos muito pouco sobre Deus, sobre o que Deus é, sobre quem Deus é, sobre o que Deus fez por nós e sobre como isso pode mudar a nossa vida. Nós pensamos pouco demais sobre isso. Nós nos acostumamos a vivermos de jargões de cristãos, de culto em culto, música em música, sem mesmo analisarmos as letras. A gente simplesmente canta e acha que vai haver um benefício qualquer, a gente não nota as palavras, não compreende os efeitos das palavras, a gente acha que o cristianismo é uma mágica de abracadabra. Perceba que, segundo Paulo, no todo que ele está falando aqui, desde o primeiro estudo, ele já falou muita coisa sobre Deus, sobre o que Deus faz, sobre Cristo e sobre o que o cristão tem. Ele disse que Deus é sábio, que Deus é soberano sobre a salvação, ele é incondicionalmente gracioso. Ele diz que Deus humilha os arrogantes, que Ele salva pessoas que nada são e que Ele concede a essas pessoas Cristo. Ele diz que Cristo é poder, sabedoria, justiça, santificação, redenção e testemunho de Deus. E que o cristão tem a sabedoria, o poder de Deus, ele tem Cristo, ele tem o Espírito, ele tem a mente de Cristo, ele tem tudo. Você acha mesmo que isso não é importante para a sua vida? Que isso não vai mudar a sua vida? Isso certamente redefine uma vida. Muda valores, muda comportamentos, gostos musicais, gestos, falas, pensamentos, posições políticas. Gera apreço pela comunhão com Deus e com a igreja, porque todas essas bênçãos são dadas na igreja.
se você reconhece um pouquinho do quanto isso tudo é maravilhoso, o que Deus é, o que Deus dá, quem Cristo é e o que o cristão recebe, você tem que correr para a igreja, porque é lá que isso está sendo derramado constantemente. Cristo está sendo anunciado aqui constantemente, é a pregação do Evangelho, é o poder de Deus. Penso que com isso, a loucura não é apenas a rejeição do sábio influenciador ao Cristo crucificado. A loucura não é apenas isso. Mas também é a atitude do cristão em se deixar influenciar pela sabedoria deste século, tendo ele a sabedoria de Deus e o Espírito de Deus. Isso também é muita loucura. É uma terrível loucura. Porque, num sentido, você entende porque o gentio e porque o judeu, porque os seres humanos, o homem natural, acha que Cristo crucificado é escândalo e acha que Cristo crucificado é loucura. Porque eles são homens naturais, eles são pecadores. É por isso que eles acham isso. Mas o cristão, começar a rejeitar a sabedoria de Deus e o Espírito de Deus para ser influenciado pela sabedoria deste século, isso sim é loucura. Isso é uma terrível loucura. A loucura do cristão é não perceber que quanto mais ele se aproxima da sabedoria deste século, mais próximo ele fica de abandonar a comunhão da igreja. Quantos são os casos de jovens que de repente somem da igreja porque estão preocupados demais? Estão loucamente influenciados pela sabedoria deste século. Estão pensando muito em si mesmos, em satisfazer a si mesmo, em conquistas próprias, não tem tempo para a comunhão com Deus, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a igreja. Mas querem muito oração, querem muita bênção, querem que Deus os ajude na prova, que Deus os ajude no concurso, que Deus os ajude em tudo. Mas não querem o modo como Deus disse que iria abençoar as suas vidas, que é por meio da pregação que está na igreja. Não querem, de forma alguma. Eles não percebem que a unidade é a expressão visível da consciência cristã acerca do Evangelho. Se você é crente, meu querido ouvinte, se você é crente de verdade, você precisa correr para a igreja. Porque toda vez que você deixa de correr para a igreja, você está dizendo para si mesmo que não é crente, que não quer esse tal de Cristo, que a sabedoria de Deus não é tão suficiente assim, que o Espírito de Deus não é tão poderoso assim, você vai dar conta da vida do seu próprio jeito. Porque quando você começa a ser influenciado por este século, você começa a perder aquele brilho da salvação de Cristo. E por isso começa a rejeitar aquilo que de forma visível mais revela Cristo na terra, que é a igreja, que é a comunhão da igreja. Pense no que Cristo falou sobre amor e sobre unidade. Ele disse que estas coisas, amar uns aos outros e vivermos unidos, é o que revela que Deus enviou Cristo para salvar pecadores. Sabia disso? Está lá em João 13 e João 17, se não me engano. Desta forma, quando a pessoa rejeita isso, ela começa a reagir à igreja de diversas formas. A igreja é um clube legalzinho, é o lugar que eu vou para pagar meus pecados, eu só vou para pagar pecados. Eu vou então de vez em quando para dar uma rebobinada, dar uma ajeitada na vida, né? Tem que ir na igreja. Eu preciso usar a igreja para manter um certo status. Então nunca tem a ver com o que Deus definiu por igreja e o que é a igreja em Cristo Jesus. Mas, novamente, em satisfazer uma necessidade do coração. Satisfazer uma necessidade idólatra. Uma necessidade pecaminosa. A utilização da igreja para um benefício errado. Você precisa entender que tudo isso que Paulo está falando sobre o Evangelho é para que os irmãos em Corinto comecem a ter um estalar na mente de: meu Deus, o que eu fiz? Eu estou errado. Eu preciso resolver esse problema. Tenho que voltar para a comunhão da igreja, onde há o Evangelho, que é a sabedoria de Deus, o poder de Deus. Que Deus lhes abençoe. Vamos ao Senhor em oração.